Ela tinha tudo, dinheiro, poder, fama, mas lhe faltava o essencial, um coração simples. Ele não tinha nada, apenas um emprego temporário e uma bicicleta velha, mas carregava dentro de si a maior riqueza, a bondade. Em uma noite chuvosa, o destino cruzou seus caminhos, com o som de uma freada e o estilhaçar de um farol. O que parecia apenas um acidente se tornaria o encontro que mudaria os dois para sempre. E talvez, no meio dos destroços, nascesse o amor mais improvável, entre o orgulho e a humildade. O som dos pneus deslizando no asfalto molhado foi como o prelúdio de uma história que ninguém esperava. A chuva caía fina sobre as luzes de Seul, refletindo os neons coloridos dos cafés e das vitrines. Dentro de um carro preto luxuoso, Irene, uma CEO de 32 anos, ajustava o espelho retrovisor com impaciência. Tinha acabado de sair de uma reunião desgastante, mais uma em que ela precisou mostrar que estava sempre no controle, que nada nem ninguém poderia abalá-la. Mas, por dentro, havia algo quebrado há muito tempo. O olhar dela, por trás da maquiagem impecável, carregava um cansaço silencioso. Ela não percebia, mas dirigia não apenas um carro, e sim sua própria vida, em alta velocidade, sem direção emocional. Do outro lado da cidade, Juvon pedalava sua bicicleta antiga, equilibrando uma caixa de entrega na garupa. Trabalhava como entregador para ajudar a pagar o aluguel e as despesas da mãe, internada em um hospital público. O vento frio cortava seu rosto, e cada pedalada parecia um lembrete do quanto a vida podia ser dura. Mas ele continuava, determinado, com um sorriso leve no rosto. Era o contraste perfeito, o luxo e o esforço, a pressa e a paciência. O destino, prestes a unir dois mundos que jamais deveriam se cruzar, mas que naquela noite chuvosa colidiram com força suficiente para mudar o rumo de tudo. Quando Irene virou a esquina, distraída por uma ligação do assistente, uma sombra cruzou repentinamente à frente do carro. Um grito, um freio, e o barulho seco do impacto. A bicicleta foi arremessada para o lado, escorregando pelo chão molhado. O corpo de Juvon caiu com violência, e por um instante tudo ficou em silêncio. Apenas o som distante da chuva e o coração acelerado de Irene. Ela desceu do carro tremendo, o salto afundando em uma poça d'água. Meu Deus, eu não vi!" disse ofegante, olhando para o jovem estirado no chão. Juvon, ainda tonto, tentou se levantar. O joelho sangrava e a bicicleta estava com a roda dianteira completamente torta. Mesmo assim, ele forçou um sorriso. "Tá tudo bem, senhora. Eu devia ter olhado melhor." Irene piscou, sem acreditar no que ouvia. "Você devia ter olhado?" "Eu bati em você", disse, sem saber se estava mais irritada com ele ou com ela mesma. Ele apenas encolheu os ombros. "Essas coisas acontecem." Enquanto ela olhava a bicicleta destruída, algo dentro dela apertou. A chuva parecia mais fria, mais densa. "Deixe-me levá-lo ao hospital." Mas ele balançou a cabeça. "Oh, não precisa. Eu só preciso arrumar minha bicicleta e continuar. Tenho mais 2 entregas." Irene ficou em silêncio, observando aquele rapaz magro, molhado e mancando, tentando endireitar a roda da bicicleta com as próprias mãos. Aquilo a desconcertou. Não era o tipo de pessoa que pedia ajuda. E ainda assim ele não parecia precisar de pena. "Espere", ela disse, pegando um guarda-chuva do banco traseiro. "Pelo menos aceite isso." Ele hesitou, mas aceitou o guarda-chuva com um sorriso tímido. Obrigado. Você é diferente do que eu imaginei." "Do que você imaginou?" ela perguntou confusa. "Alguém dirigindo um carro desses, num lugar como esse, geralmente nem para." Irene ficou sem resposta. O trânsito começava a fluir novamente, e as buzinas a pressionavam a voltar para dentro do carro. Mas ela não conseguiu. Pela primeira vez em muito tempo, quis ficar. Ela observou enquanto Juvon empurrava a bicicleta, cambaleando, desaparecendo sob a chuva fina.
Aquele guarda-chuva preto era o único ponto de contraste contra o cinza da cidade. No retrovisor, Haerin ainda o via se afastando. E sentiu algo que não sabia nomear. Talvez culpa, talvez curiosidade. Talvez algo novo. De volta ao carro, o celular vibrava sem parar. Era o diretor financeiro cobrando uma decisão urgente. Ela olhou para o aparelho, depois para o caminho por onde Juvon havia seguido. Por um segundo, quis ignorar o mundo corporativo inteiro e apenas segui-lo. Mas o orgulho venceu. Ela respirou fundo, engatou a marcha e partiu, tentando deixar aquele instante para trás. Só que, no fundo, sabia, certas colisões não acontecem por acaso. Naquela noite, ao chegar em casa, Haerin se viu parada diante da janela, encarando a chuva que ainda caía. O som do impacto voltava à mente, e o olhar dele, calmo, mesmo ferido. Essas coisas acontecem. Aquela frase não saía da cabeça dela. Como alguém podia reagir assim depois de ser atropelado? Longe dali, em um pequeno quarto alugado, Juvon limpava o machucado do joelho e tentava endireitar a bicicleta com ferramentas improvisadas. O guarda-chuva que Haerin lhe deu estava pendurado na parede. Ele olhou para ele e sorriu. Diferente, murmurou. Dois mundos opostos. Um acidente improvável. Um sentimento que, mesmo sem nome, começava a nascer entre as cicatrizes da chuva. E enquanto a cidade adormecia, ambos pensavam na mesma coisa. Sem saber, às vezes, o destino escolhe os caminhos mais dolorosos para unir duas almas que precisavam se encontrar. O amanhecer chegou com o som distante dos carros e o brilho pálido do sol refletindo nos vidros dos prédios altos. Para a maioria das pessoas, era apenas mais uma manhã em Seul. Mas, para Haerin, aquela manhã parecia diferente. Ela estava sentada à mesa de seu apartamento luxuoso, o café fumegando ao lado, enquanto o tablet exibia os gráficos da empresa. As notícias falavam sobre um pequeno acidente na noite anterior. Nada grave, apenas um entregador atingido por um carro em uma rua movimentada. Nenhum nome divulgado. Mesmo assim, o coração dela acelerou. Tentou ignorar, mas não conseguiu. Cada vez que olhava para o reflexo do carro preto na garagem lá embaixo, lembrava-se da expressão calma de Juvon e da bicicleta amassada deitada na chuva. Essas coisas acontecem, ele havia dito. Mas o que mais a incomodava não era a frase, era o modo como ele disse aquilo, sem rancor, sem revolta. Como se aceitasse as pancadas da vida com uma serenidade que ela jamais teria. No escritório, os funcionários a observavam com o mesmo respeito e medo de sempre. A CEO impecável, com o cabelo perfeitamente preso e a postura ereta, entrava na sala de reuniões como uma muralha. Por fora, nada havia mudado. Por dentro, tudo estava desorganizado. Presidente Haerin, a proposta da filial de Singapura foi enviada. Só falta sua assinatura, disse o diretor financeiro. Ela assentiu, mas a caneta tremia entre os dedos. Como ele está? E pensava. Teria conseguido consertar a bicicleta? Ainda estaria trabalhando? De repente, percebeu o próprio devaneio e respirou fundo. Concentre-se, Haerin, murmurou para si mesma. No entanto, o destino parecia disposto a provocá-la. No final da tarde, ao sair do prédio da empresa, ela viu algo que a fez parar por um instante. Um entregador parado em frente ao café da esquina, pedalando devagar uma bicicleta velha com a roda torta. Seu coração disparou. Mas quando o rapaz se virou, percebeu que não era Juvon. Mesmo assim, o impacto daquela ilusão foi suficiente para deixá-la abalada. Haerin entrou em seu carro, mas não ligou o motor. Ficou apenas olhando pela janela, observando as pessoas passando, todas apressadas, todas vivendo suas próprias histórias invisíveis. Quantas vezes eu já passei por alguém como ele? Sem enxergar, né, pensou. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Juvon empurrava sua bicicleta pela calçada. Tinha conseguido consertar parcialmente a roda, mas o aro ainda rangia. Cada entrega era uma luta, mas ele não reclamava.
No hospital, sua mãe sorria toda vez que ele aparecia com flores simples, sempre as mais baratas, mas as que ela mais amava. Você devia comprar uma bicicleta nova, filho, disse ela com voz fraca. E perder o charme dessa? Jamais, respondeu brincando. A enfermeira ao lado riu. Charmosa é a sua teimosia, Juvon. Ele apenas sorriu, escondendo o incômodo no joelho que ainda doía. À noite, depois das entregas, Juvon passou em frente à rua do acidente. A chuva havia parado, mas o chão ainda guardava marcas de pneu. Ele parou ali por alguns segundos e olhou para o reflexo do guarda-chuva preto pendurado na cesta da bicicleta. Não sabia o porquê, mas algo nele o fazia sentir que ainda voltaria a ver aquela mulher. No mesmo momento, Haerin estava em sua cobertura, incapaz de dormir. As palavras de seu assistente ecoavam em sua cabeça. Senhora, o departamento jurídico já arquivou o caso do acidente. O homem recusou qualquer indenização. Ela franziu a testa. Recusou? Sim, disse apenas que estava bem e que não queria nada em troca. Aquilo a desconcertou. Ninguém recusava dinheiro, especialmente alguém que trabalhava com uma bicicleta velha, na chuva. Haerin se levantou, foi até a janela e ficou observando as luzes da cidade. Quem é você, Juvon? Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Enquanto ela descia para o estacionamento, viu um grupo de entregadores discutindo com o segurança do prédio. Senhora, desculpe o incômodo, disse o segurança. Um dos entregadores veio trazer um envelope e não quis deixar comigo. Haerin se aproximou. Era Juvon. Ele estava suado, com as mãos sujas de graxa, segurando o envelope branco. Ao lado, sua bicicleta enferrujada estava encostada no muro. Ela parou surpresa. Você... Ele fez uma reverência tímida. Desculpe vir até aqui, senhora. Eu encontrei isso no chão no dia do acidente. Dentro do envelope estava o crachá dela, caído durante a confusão. Haerin pegou o crachá, mas não conseguiu dizer nada por alguns segundos. Você poderia ter deixado na portaria. Eu sei, mas queria ter certeza de que voltaria às mãos certas. O silêncio que seguiu foi quase constrangedor. Haerin não sabia se agradecia ou se pedia desculpas outra vez. Como está a sua bicicleta? Ela perguntou sem pensar. Ele olhou para ela e riu. Sobrevivendo! Igual a mim. Foi a primeira vez que ela sorriu de verdade em semanas. Um sorriso involuntário, curto, mas real. Você é um homem estranho, Juvon. Ou talvez o mundo é que seja estranho, senhora Haerin. Ela piscou, surpresa por ele saber o nome dela. Tá no seu crachá, disse, apontando com um sorriso brincalhão. O segurança ao lado observava a cena sem entender nada. Haerin respirou fundo e disse, espere aqui um momento. Entrou no carro e pegou um cartão dourado. Vá a esta loja amanhã. Eles vão te dar uma bicicleta nova. Mas ele negou, balançando a cabeça. Não precisa. A minha ainda funciona. Está com a roda torta. Sim, mas eu também já estive torto, e ainda assim continuo em pé. Ela o olhou em silêncio. Aquele rapaz tinha algo que ela não entendia, mas admirava. Enquanto ele se afastava com sua velha bicicleta, Haerin sentiu algo que não sentia há anos. Respeito. Pela primeira vez, o orgulho cedeu espaço à curiosidade, e o destino, paciente, apenas observava, esperando o momento certo para fazer seus caminhos voltarem a se cruzar. Os dias seguintes pareciam arrastados para Haerin. No escritório, ela tentava focar nas reuniões e nas metas trimestrais, mas toda vez que via uma bicicleta passando pela janela do prédio, sentia um incômodo inexplicável, como se o destino estivesse zombando dela, porque ele não aceitou a bicicleta nova. Repetia em pensamento. Era mais do que teimosia. Era um desafio direto ao modo como ela via o mundo. Naquela manhã, durante uma reunião, o diretor de marketing explicava o novo projeto de imagem pública da empresa, uma campanha de responsabilidade social voltada para trabalhadores autônomos.
Ironia ou coincidência, o tema principal era humanizando o sucesso. Haerin interrompeu o diretor. É de ter trabalhadores autônomos, você disse? Sim, entregadores, motoristas, pequenos prestadores de serviço. Interessante. A reunião terminou, mas a ideia ficou martelando na mente dela. Talvez, de alguma forma, aquele projeto pudesse ser uma forma de reparar, não o acidente, mas o incômodo que ele causava dentro dela. Enquanto isso, Juvon pedalava com a bicicleta rangendo mais do que nunca. O aro estava torto, os freios cansados e o joelho ainda dolorido. Mas quando o vento batia no rosto, ele sorria. O sorriso de quem não tinha tudo, mas ainda encontrava alegria nas pequenas vitórias. Ainda firme. Minha amiga, murmurou, dando um tapinha na lateral da bicicleta. A cada pedalada, lembrava-se do olhar confuso de Haerin, do jeito como ela o olhou, entre a culpa e o orgulho. Ela parecia mais perdida do que eu, pensou rindo sozinho, mas o destino, novamente, não pretendia deixá-los em paz. 2 dias depois, Juvon recebeu uma nova solicitação de entrega. O endereço, a sede da HJ Corporation, a empresa de Haerin. Ele arregalou os olhos ao ver o nome. Não, isso não pode ser coincidência. Mesmo assim, aceitou a entrega. Afinal, trabalho era trabalho. Quando chegou ao prédio imponente, o mesmo segurança da última vez o reconheceu e torceu o nariz. Você de novo? Sim, senhor. Só uma entrega. Prometo não causar acidente. O segurança suspirou, deixando-o entrar. No elevador espelhado, Juvon se viu refletido ao lado dos executivos impecavelmente vestidos. Sentiu-se deslocado, mas manteve a postura. Lá no alto, a porta se abriu revelando o andar da presidência. E lá estava Haerin, diante da janela, com os braços cruzados. Quando o viu, seus olhos se arregalaram. Você? Ela exclamou incrédula. Eu mesmo, respondeu com um meio sorriso, levantando a caixa de entrega. Parece que o destino gosta de me colocar no seu caminho. Haerin tentou disfarçar o desconforto. Aqui não é lugar para brincadeiras. Deixe a entrega na recepção. Tudo bem, ele respondeu, mas antes de sair, virou-se e completou. Mas seria mais fácil se a senhora parasse de me atropelar, mesmo que seja com o olhar. Ela franziu a testa, mas não conseguiu conter um pequeno riso de canto. Juvon percebeu. Então a CEO sabe sorrir. Não se acostume. Ele saiu, deixando o perfume leve de café recém-torrado no ar. Por um instante, Haerin ficou parada, olhando para a porta. Algo nela queria chamá-lo de volta. Outra parte gritava para esquecê-lo. Durante o almoço, confidenciou à sua assistente. Aquele entregador, o do acidente, apareceu aqui. De novo? Quer que eu peça para o segurança impedir? Não, respondeu rápido demais. Deixe como esta. Naquela noite, Haerin voltou para casa mais confusa do que nunca. Ligou a TV, mas não prestou atenção em nada. O rosto de Juvon não saía da cabeça dela. Do outro lado da cidade, Juvon consertava o freio da bicicleta. Enquanto girava a roda, viu o cartão dourado de Haerin ainda preso no bolso da jaqueta. Sorriu de leve. Acho que você queria comprar minha gratidão, mas acabou comprando minha curiosidade. No dia seguinte, quando Haerin chegou à empresa, uma surpresa a aguardava. Na recepção havia um pequeno envelope com uma única palavra escrita à mão. Obrigada. Dentro, um chaveiro feito de metal amassado, o pedal quebrado de uma bicicleta. Transformado em lembrança, ela o segurou com cuidado. Ele é impossível, murmurou rindo sozinha, mas no fundo aquele gesto simples a desarmou completamente. Por mais que tentasse manter o orgulho intacto, a curiosidade havia vencido. Durante a tarde, ao sair do prédio, ela o viu novamente. Juvon, parado na esquina, ajustando o guidão da bicicleta. Ele olhou para ela e, por um instante, o mundo pareceu desacelerar. Está me seguindo agora? Ela provocou. Na verdade é o contrário. A senhora que aparece em todos os meus trajetos. Conveniente. Destino. O riso dela escapou sem controle. Foi breve,
mas verdadeiro. Enquanto o sinal fechava, Juvon montou na bicicleta e acenou. Cuidado na próxima curva, senhora CEO. Às vezes, o coração é o pior tipo de colisão. E partiu, pedalando sob o entardecer, deixando-a ali, imóvel, confusa, e com o coração acelerado de um jeito que ela não sabia explicar. Haerin voltou para o carro e ligou o motor, mas não saiu de imediato. Olhou para o chaveiro em suas mãos e pensou, ele é tudo o que eu desprezei. E ainda assim, tudo o que eu não consigo parar de pensar. O ódio se misturava à curiosidade, e ambos cresciam na mesma intensidade. O destino, sorrindo nas entrelinhas, apenas esperava. Porque às vezes o amor começa onde o orgulho tropeça. O som da chuva batendo contra o vidro do escritório de Haerin era o único ruído naquela noite. Todos já tinham ido embora, mas ela permanecia ali, encarando a tela do computador sem realmente enxergar nada. As palavras dos últimos dias ecoavam na cabeça dela. Você não sabe o que é lutar. Havia dito Juvon, com aquele olhar firme, sem medo. Sem servidão, ela tentava ignorar, mas algo naquele garoto simples de bicicleta a desconcertava. Desde o acidente, ele vinha rondando seus pensamentos como um fantasma teimoso. Não por romance, ela se recusava a admitir isso, mas por algo mais profundo. Ele a fazia lembrar de quem ela já foi. Haerin suspirou, levantando-se e caminhando até o grande espelho do escritório. O reflexo mostrava uma mulher de terninho impecável, postura altiva e olhar calculado. Mas por baixo da maquiagem, havia cansaço. E um passado que ela lutava todos os dias para enterrar. No fundo da gaveta estava uma antiga fotografia. Um pequeno retrato amarelado de uma menina suja de poeira, segurando uma bicicleta velha e sem freio. Ao lado dela, uma mulher de mãos calejadas, sua mãe. Haerin engoliu em seco. A bicicleta era a única lembrança boa que ela tinha daquela época. Foi com ela que começou a sonhar com outro mundo, pedalando por ruas de terra enquanto imaginava como seria viver sem fome. Mas a vida não tinha sido gentil. A mãe trabalhava como faxineira em empresas ricas. Uma delas era a mesma onde, anos depois, Haerin se tornaria CEO. Só que ninguém sabia. Nem mesmo os sócios, nem a imprensa. Ela havia apagado aquele nome, aquele passado, como se pudesse rasurar a própria origem. Enquanto ela encarava a foto, o celular vibrou. Era uma mensagem de Juvon. A senhora esqueceu a pasta de documentos no café hoje. Quer que eu leve de bicicleta amanhã? Haerin franziu a testa. Mais cedo, entre uma reunião e outra, ela havia parado rapidamente no café da esquina da empresa para revisar relatórios e coincidiu de Juvon estar lá entregando pedidos. Ao sair apressada, deixou sobre a mesa a pasta preta que continha contratos importantes. Como ele percebeu isso? Ela pensou, irritada e curiosa ao mesmo tempo. No dia seguinte, ele apareceu no estacionamento da empresa, a bicicleta molhada pela garoa fina, o sorriso de sempre. Haerin desceu do carro, mantendo a distância, mas o coração dela bateu de um jeito estranho. Não precisava vir até aqui, disse fria. A senhora vive esquecendo as coisas, respondeu ele, encostando a bicicleta no muro. Talvez precise de alguém para lembrar que ainda é humana. Haerin travou. Ninguém falava com ela daquele jeito há anos. A última pessoa que ousou fazê-lo fora a mãe, pouco antes de morrer. Cuide de não cruzar limites, Juvon. Ela retrucou, virando as costas. E a senhora cuide para não perder quem tenta lembrar o que é sentir. Ele respondeu firme, antes de subir na bicicleta e partir. As palavras o seguiram como uma sombra. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Haerin voltou a sonhar com o passado. Sonhou com a mãe, com o pequeno quarto de madeira e com o som da bicicleta batendo nas pedras. Sonhou com a promessa que fez a si mesma. Um dia, ninguém vai me olhar de cima. Mas agora, vendo-se refletida no luxo e no vazio, ela percebeu que havia se tornado exatamente aquilo que mais odiava. Alguém que olhava os outros de cima. Na manhã seguinte, decidiu visitar o bairro antigo, sem avisar ninguém.
Vestiu roupas simples, prendeu o cabelo e dirigiu até as ruas estreitas de onde veio. Cada esquina parecia gritar seu nome. As crianças correndo, as donas de casa lavando roupas, o cheiro de pão queimado, tudo igual. Menos ela. Foi ali, perto de uma velha oficina, que viu algo familiar, uma bicicleta encostada, coberta de ferrugem, mas com o mesmo modelo da que tivera na infância. Tocou o guidão com cuidado, como quem toca uma memória viva. E então percebeu que o dono da oficina era ninguém menos que o pai de Juvon. Ele a reconheceu de imediato, não como CEO, mas como a filha da senhora Mion. "Você é a pequena Haerin?" disse ele surpreso. "Faz tanto tempo." Sua mãe era boa gente. Ajudou muita gente aqui, mesmo sem ter nada. As palavras a desarmaram. Ela mal conseguiu responder. O homem contou que Juvon mantinha a oficina viva para consertar bicicletas velhas de graça para crianças do bairro. Inclusive, muitas delas tinham sido presenteadas pela própria mãe de Haerin anos atrás. Naquele instante tudo fez sentido. O sorriso de Juvon, sua humildade, sua coragem, ele era o reflexo da bondade que ela havia perdido. De volta ao carro, Haerin não conteve as lágrimas. O orgulho começava a rachar. E pela primeira vez, ela se perguntou se estava pronta para ser vista não como CEO, mas como a mulher que um dia pedalou sonhando em mudar de vida. Naquela noite, sem dizer nada a ninguém, ela escreveu uma mensagem curta para Juvon. "Posso dar uma volta com você de bicicleta amanhã?" E apagou antes de enviar. Mas o destino, como sempre, parecia mais determinado que ela. No dia seguinte, o elevador da empresa travou. E adivinha quem estava lá dentro com ela, segurando uma bicicleta? Juvon, sorrindo, com o capacete nas mãos. "Parece que a senhora vai ter que dividir o espaço comigo", disse ele divertido. Haerin, pela primeira vez, riu de verdade. Aquela seria a primeira de muitas voltas que ela daria. Não apenas sobre duas rodas, mas dentro de si mesma. O clima entre Haerin e Juvon havia mudado desde aquele dia no elevador. Algo invisível se formava no ar. Uma mistura de desconforto, curiosidade e algo mais suave, quase imperceptível, mas que crescia a cada encontro. Ela tentava manter a compostura, mas o simples som da bicicleta dele se aproximando já fazia seu coração bater diferente. Naquela semana, Haerin estava mergulhada em uma nova crise da empresa. Uma importante parceria internacional estava prestes a desmoronar. O conselho exigia resultados, a imprensa pressionava e o orgulho dela não permitia demonstrar fraqueza. Mas por mais que tentasse esconder, o estresse começava a deixá-la vulnerável. Numa tarde fria, ela saiu da sede exausta e por acaso cruzou novamente com Juvon, que entregava um pedido em frente ao prédio. "A senhora parece cansada", ele comentou, ainda montado na bicicleta, observando-a com aquele olhar sincero. "But estou apenas sobrecarregada", respondeu, ajustando a bolsa no ombro. "Quer dar uma volta?" Ele disse, rindo. "Prometo não cair dessa vez." "Não, eu não tenho tempo para isso." "Justamente por isso", ele insistiu. "Às vezes é quando a gente não tem tempo que mais precisa parar." Haerin hesitou. Pela primeira vez, abaixou a guarda. Respirou fundo, olhou em volta e aceitou. Poucos minutos depois, estavam pedalando lado a lado por uma rua tranquila, fora do centro. Ela ria desajeitada. Fazia anos que não andava de bicicleta. O vento bagunçava o cabelo, e Juvon, sorrindo, apenas observava em silêncio, como se aquele momento fosse algo sagrado. "Não ria de mim", ela disse, tentando manter o equilíbrio. "É impossível", respondeu. "A senhora sorrindo parece outra pessoa." Haerin desviou o olhar, tentando esconder o rubor. Aquela frase ecoou nela por horas. Nos dias seguintes, o vínculo cresceu. Ele começou a aparecer com mais frequência, ora para devolver algo esquecido, ora apenas para perguntar se ela estava bem. Haerin, que antes via o mundo como um campo de batalhas corporativas, passou a notar pequenas coisas. O som das rodas da bicicleta ao amanhecer, o cheiro de café fresco,
o jeito como Juvon falava com as crianças que o cumprimentavam na rua. Mas o destino, como sempre, gosta de testar os corações quando eles menos esperam. Certa manhã, Perrin recebeu uma ligação de seu assessor. A empresa concorrente havia descoberto que o entregador envolvido em seu acidente era o mesmo homem que agora andava frequentemente com ela. Havia fotos, rumores e manchetes insinuando que ela estava envolvida com um funcionário comum. Isso pode destruir sua imagem, presidente Han, alertou o assessor. Os acionistas não vão gostar. Perrin permaneceu em silêncio. Dentro dela algo doía. Não pelo escândalo, mas porque sabia que, de alguma forma, aquele mundo cruel em que vivia iria machucar Juvon. Naquela noite, ela o chamou para conversar. O encontro aconteceu perto da oficina do pai dele. As pessoas estão falando, disse ela olhando o chão. E se continuar assim, pode te prejudicar. Prejudicar a mim? Ele respondeu confuso. Achei que fosse a senhora quem teria problemas. Eu já estou acostumada com isso, mas você não merece ser arrastado por algo que começou por culpa minha. Juvon deu um passo à frente, sério. Culpa sua? A senhora está me dizendo que se arrepende de ter me conhecido? Ela hesitou, sentindo o peso da verdade e do medo. Eu não posso misturar as coisas. Tenho uma imagem a manter, ele riu amargo. Imagem? A senhora vive atrás de um espelho que só mostra o que quer ver. Eu não me importo com o que as pessoas dizem, Hairin, mas parece que a senhora sim. O som da bicicleta tombando no chão cortou o silêncio. Ele subiu nela novamente, olhou para trás e disse, um dia, espero que a senhora perceba que amor não cabe dentro de um crachá, e pedalou rua abaixo, desaparecendo sob as luzes da cidade. Hairin ficou ali parada, imóvel, com lágrimas contidas nos olhos. O orgulho dela, mais uma vez, havia vencido. Mas dessa vez, o sabor da vitória era amargo. Nos dias que se seguiram, ela tentou se concentrar no trabalho. Os contratos, as reuniões, as viagens, tudo parecia sem cor. Em cada esquina, ela via uma bicicleta passar e sentia o coração apertar. Ele não aparecia mais. Nenhuma mensagem, nenhum olhar. Até que numa manhã recebeu uma ligação inesperada. Juvon havia sofrido um pequeno acidente durante uma entrega. A bicicleta escorregou na pista molhada e ele machucou o braço. Hairin largou tudo e correu para o hospital. Ao vê-lo no leito, com o braço enfaixado e o mesmo sorriso leve, algo dentro dela desabou. Por que não me avisou? Perguntou aflita. Porque achei que a senhora estava muito ocupada para lembrar de um entregador, respondeu calmo, sem rancor. Hairin segurou as lágrimas. Eu nunca esqueci, nem por um segundo. Ele olhou para ela silencioso e pela primeira vez não sorriu. Então me prove. Essas 3 palavras ecoaram fundo nela. Nos dias seguintes, Hairin começou a mudar. Levou comida para a oficina do pai dele, ajudou a pagar concertos, conversou com as crianças do bairro, e aos poucos o muro entre eles começou a ruir. Numa tarde ensolarada, ela apareceu com 2 bicicletas, uma nova e outra restaurada. A velha é para você continuar ajudando o bairro, disse ela, com um sorriso tímido. A nova é para mim. Acho que quero reaprender a andar. Com você, Juvon sorriu emocionado. Então vamos ver se a senhora aguenta o ritmo. Eles pedalavam juntos, rindo, quando o sol começou a se pôr. O vento leve, o som das rodas e os corações batendo no mesmo compasso. Hairin olhou para ele e disse, talvez o destino tenha me atropelado antes, só para me fazer andar ao seu lado agora. E pela primeira vez, Juvon não teve resposta. Apenas estendeu a mão e ela aceitou. Aquela tarde de verão parecia comum, mas o destino raramente avisa quando está prestes a mudar tudo. Hairin dirigia apressada para uma reunião decisiva que poderia definir o futuro da empresa. O trânsito estava intenso, o celular vibrava sem parar e a mente dela estava longe, em algum lugar entre o passado e o rosto de Juvon. Do outro lado da cidade, ele também pedalava, entregando flores para uma pequena loja que sempre o contratava.
Fazia semanas desde que haviam se falado. Depois daquela reaproximação, Haerin havia sumido novamente, engolida pelo peso do trabalho e pela velha mania de esconder o que sentia. Yvonne tentava seguir, mas cada esquina parecia ter lembranças dela. De repente, o destino decidiu cruzar seus caminhos mais uma vez. E, ironicamente, do mesmo jeito que tudo começou, Haerin desviou o olhar por um segundo para atender uma ligação urgente e não percebeu que um caminhão à frente havia freado bruscamente. Tentou parar o carro, mas os pneus deslizaram na pista molhada. O som do impacto ecoou alto. O carro girou, colidindo contra o guardrail, e como se o tempo tivesse parado, a bicicleta de Yvonne apareceu logo atrás. Ele largou tudo. Correu em direção ao veículo destruído e quando viu o rosto dela por trás do vidro trincado, o mundo pareceu se desmanchar. Haerin! Gritou, tentando abrir a porta. Fica comigo, por favor. Ela estava consciente, mas assustada, com o ar preso no peito. Yvonne? Murmurou sem acreditar. Ele conseguiu forçar a trava e abrir a porta. Ajudou-a a sair, mesmo com o braço ainda dolorido do acidente anterior. O carro fumegava e ela tremia, não de dor, mas de medo. O mesmo medo de perder o controle. Os minutos seguintes foram confusos. Ambulâncias, curiosos, sirenes. Haerin sentou-se no meio-fio, com o olhar vazio, enquanto Yvonne ficava ao lado dela, mesmo coberto de poeira e suor. Está tudo bem agora, disse ele baixinho. Você está viva. Aquelas palavras a atingiram em cheio, porque pela primeira vez ela percebeu que estar viva não significava apenas respirar. Era sentir, errar, cair e ser salva. No hospital, depois dos exames, os dois ficaram em silêncio na sala de espera. Ele segurava o capacete, ela uma garrafa de água. Por que sempre é você quem aparece quando eu estou no chão? Perguntou ela com a voz embargada. Talvez porque a senhora ainda não aprendeu a cair direito, respondeu ele com um leve sorriso. Haerin riu fraco e as lágrimas escaparam. Yvonne, eu fui covarde. Achei que podia controlar tudo, até o amor. O amor não é uma empresa para ser gerida, Haerin, disse ele, olhando-a nos olhos. É algo que te desmonta e te reconstrói, se você deixar. Ela abaixou a cabeça, tocando o curativo no braço. Eu tentei apagar quem eu era, o que vivi, mas agora percebo que é impossível fugir do que te fez ser quem é. E é exatamente isso que te torna diferente. Ele respondeu. A senhora só precisa parar de correr. Dias depois, Haerin pediu afastamento temporário do trabalho. Os jornais ainda comentavam o acidente, alguns insinuando que ela perdera o controle da própria vida. Mas ela não se importava mais. Pela primeira vez, não estava tentando provar nada a ninguém. Decidiu visitar o bairro antigo novamente. E, claro, foi de bicicleta. A mesma que Yvonne havia consertado para ela. O vento no rosto, o barulho das rodas nas pedras e o cheiro de pão recém-assado trouxeram lembranças boas. Lá, reencontrou o pai de Yvonne, que sorriu ao vê-la. Agora sim você parece a Haerin que eu conheci, disse ele. Aquela menina voltou, respondeu ela emocionada. Yvonne chegou logo depois, vindo da oficina, com as mãos sujas de graxa e o olhar surpreso. Achei que você tivesse voltado para o seu mundo, disse ele meio tímido. Eu voltei, ela respondeu. Mas descobri que meu mundo só faz sentido quando tem lugar para você. Ele sorriu, abaixando o olhar. E se eu disser que não quero ser parte do seu mundo, mas quero que a gente crie um novo juntos? Haerin deu um passo à frente, segurando o guidão da bicicleta. Então vamos pedalar até lá. Os dois começaram a pedalar. Primeiro devagar, depois rindo, como duas crianças fugindo do tempo. A cidade parecia diferente, menos fria, menos distante, mas o destino ainda tinha um último teste guardado. Alguns dias depois, Haerin recebeu um convite, um grande evento empresarial em que receberia um prêmio por liderança e superação. Yvonne, mesmo sem dizer, ficou receoso.
Seria aquele o momento em que ela voltaria a se distanciar, a vestir novamente a máscara da CEO perfeita? Durante o discurso, sob os flashes e aplausos, Haerin respirou fundo e disse diante das câmeras: há algum tempo eu me orgulhava de não precisar de ninguém. Hoje eu aprendi que força verdadeira é reconhecer quando alguém te ajuda a levantar. E então, para surpresa de todos, ela mencionou o nome dele. Um entregador de bicicleta me ensinou o que nenhum prêmio poderia ensinar: que o valor de uma pessoa não está na posição em que ela está, mas na coragem com que ela vive. O salão ficou em silêncio. Haerin sorriu, descendo do palco, sem se importar com as reações. Lá fora, no meio da chuva, Juvon a esperava com 2 bicicletas. Eu sabia que você ia vir, disse ele. E eu sabia que você não desistiria. Eles se olharam por um instante. Sem precisar de palavras, subiram nas bicicletas e seguiram juntos pelas ruas molhadas, rindo, livres, como se estivessem voltando ao começo, mas dessa vez com o coração inteiro. O destino havia testado o amor deles, e contra todas as probabilidades, o amor venceu. O dia amanhecia devagar, com o sol filtrando-se pelas janelas em tons dourados. O hospital já era passado. Agora, Haerin e Juvon estavam na estrada, lado a lado, pedalando suas bicicletas por uma rua tranquila nos arredores da cidade. Ela ainda usava o casaco leve que ele havia emprestado. O vento batia nos cabelos de Haerin, e pela primeira vez em muito tempo ela parecia respirar sem pressa, sem máscaras. Juvon pedalava um pouco à frente, sorrindo de vez em quando, e o som das rodas nas pedras parecia acompanhar o ritmo do coração dela. Quem diria? Disse Haerin, quebrando o silêncio. Eu, a CEO que vivia de salto e planilhas, pedalando para um café de bairro. Pois é, respondeu Juvon rindo. A vida tem um senso de humor interessante. Ela fingiu indignação. Tá me chamando de piada? Não, ele olhou para ela com ternura. Estou dizendo que você é a parte bonita da história. Haerin desviou o olhar, disfarçando o sorriso. Ainda havia entre eles aquele ar de quem tenta negar o que já é inevitável. Desde o acidente, o destino parecia empurrá-los para o mesmo caminho. Um caminho de tropeços, risos e reconciliação. Quando chegaram ao pequeno café de Minji, Haerin desceu da bicicleta e ficou observando o lugar por um instante. Foi aqui que eu te vi pela primeira vez, lembra? Ela disse, encostando a bicicleta no muro. Como esquecer? Ele respondeu. Você estava irritada, cheia de pressa. E quase atropelou minha bandeja de café. Ambos riram. O riso era leve, sincero, como se naquele momento as feridas do passado começassem a cicatrizar. Minji veio cumprimentá-los com um sorriso cúmplice. Vocês dois juntos. Eu sabia que esse dia ia chegar. Ela piscou, deixando o casal sem graça. Sentaram-se perto da janela. O aroma do café recém-passado enchia o ar, misturado ao som suave da chuva que começava a cair. Juvon olhava para fora, pensativo, enquanto Haerin girava distraída a colher dentro da xícara. Você ainda vai voltar para sua empresa, não é? Hansi, perguntou ele com a voz baixa. Haerin suspirou. Vou, mas acho que não volto à mesma. E eu? Ele perguntou com um meio sorriso. Onde eu fico nessa nova versão de você? Ela demorou alguns segundos para responder. O orgulho ainda tentava prendê-la, mas havia algo mais forte ali, o desejo de ser verdadeira. Fica, ela disse, com os olhos marejados. Fica comigo, Juvon piscou surpreso. Achei que você nunca fosse dizer isso. Ela riu, meio nervosa. Nem eu. Acho que finalmente cansei de brigar com o que sinto. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. E o que você sente? Haerin respirou fundo. E que eu te amo. Que você me ensinou a cair sem medo e a levantar com o coração leve. Juvon ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, levantou-se e se aproximou dela, inclinando-se um pouco para sussurrar. E eu te amo por me mostrar que humildade não é fraqueza. É coragem. As lágrimas que ela tentou segurar escorreram, mas o sorriso era sereno.
O orgulho que antes a protegia agora se dissolvia em algo mais bonito. Vulnerabilidade. Ele a abraçou e o mundo pareceu silenciar por um instante. Lá fora, a chuva engrossava, mas dentro do café havia calor, havia calma. Quando se afastaram, Juvon apontou para as bicicletas encostadas lá fora. Sabe, Hayrin, acho que devíamos fazer uma promessa. Qual? Que toda vez que a vida ficar difícil, a gente volte a pedalar. Porque foi assim que tudo começou, Hayrin sorriu. E também como tudo recomeçou. Os dois saíram do café, sob os olhares emocionados de Mindy. O vento frio da chuva os envolveu, mas eles seguiram juntos, rindo, empurrando as bicicletas lado a lado. No meio da rua molhada, Hayrin ergueu o rosto e deixou a água escorrer livremente. Eu costumava odiar a chuva, ela disse. Mas agora, acho que ela tem gosto de recomeço e de amor, completou Juvon olhando para ela. Ele se inclinou e a beijou. Um beijo simples, calmo, mas cheio de tudo o que viveram. O som das gotas caindo, o tilintar das correntes das bicicletas e o riso leve de Hayrin compunham uma cena que parecia saída de um sonho. Quando se separaram, ela sussurrou. Promete que vai continuar pedalando comigo, mesmo quando o caminho for difícil? E prometo, respondeu ele. Desde que você não fuja mais. Ela sorriu, segurando firme no guidão. O fugir, nunca mais. Agora eu aprendi que o amor também precisa de equilíbrio, igual a uma bicicleta. Os dois subiram nas bicicletas e seguiram pedalando lado a lado, enquanto o sol nascia por entre as nuvens. O reflexo dourado da manhã iluminava seus rostos, e pela primeira vez, Hayrin sentiu que o destino finalmente estava em paz. Às vezes, o destino não precisa de grandes milagres para mudar uma vida. Às vezes basta um tropeço, uma bicicleta e a coragem de amar sem orgulho. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.